Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo de número 8. Livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Todos procurem. Louvar a Deus pela oportunidade. Que Deus continue abençoando toda a igreja, todas as famílias da congregação Getsemane. Mateus, capítulo 8. Abra sua Bíblia, deixe ela aberta para a gente refletir nesse tempo que a gente tem. Mateus, capítulo de número 8, Mateus 8, 23, diz o seguinte. Todos acharam, amém? Amém? Permaneça com a Bíblia aberta, tá bom? Versículo 23 diz o seguinte, do capítulo 8 de Mateus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A gente vai lendo e vai comentando. O primeiro versículo, vocês estão com a Bíblia aberta, amém? Versículo 23, ele começa dizendo, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Aqui está uma passagem sobre a travessia do mar, onde os discípulos e Jesus entram no barco, eles atravessam para o outro lado. No versículo 23, a gente encontra uma ação que tem que ter em todo cristão, que a gente tem que entender isso. Primeiro, quem segue quem? Nós é que seguimos a Cristo, nós é que andamos após Cristo. Cristo está na frente, nós atrás dele. Aonde Cristo está, nós vamos estar. A decisão de seguir é sua, é escolha sua. Nós devemos seguir a Cristo. É o Evangelho, nós é que se igualamos ao Evangelho, não o Evangelho que se iguala a nós. É nós que nos diminuímos para caber no Evangelho. Não é o Evangelho que diminui para caber em nós. No versículo 23 tem essa ação, onde os discípulos seguem a Cristo. Jesus entra no barco e os discípulos seguem ele. Versículo 24, lê comigo. E eis que no mar se levantou o que, igreja? Uma que? Tempestade tão grande que o barco era o quê? Coberto pelas ondas. Entenda isso. Tire isso da sua cabeça. Que no momento em que você decidir seguir a Cristo, vai ser fácil. Para começo de história, Cristo chama, e ele começa a falar e diz: quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e depois me siga. O caminho que leva ao céu, dizendo a Bíblia, é apertado e estreito. Não importa a caminhada, não importa o tempo em que você está vivendo, sempre haverá turbulências no caminho. Sempre haverá tempestades no caminho. Cristo dando orientações, ensinando, ele fala o seguinte: eu comparo o homem prudente que ouve as minhas palavras e pratica a um homem sábio que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, a casa não caiu. E Jesus também disse: compara o homem que ouviu as minhas palavras e não edificou, e não praticou. Ouviu e não praticou. Ele pega, constrói a casa sobre a areia, vem o vendaval e a casa cai, porque não tem alicerce. Devemos entender que a caminhada cristã não é fácil, nunca vai ser fácil. O caminho para o céu requer esforço. Sem esforço não tem poder do céu. Sem esforço não tem oração. Se a gente não esforçar, a gente não congrega. Se a gente não se esforçar, a gente não ora. Porque tudo que vamos fazer para Deus tem que ter vontade, tem que querer, tem que ter força de vontade. Não podemos fazer as coisas relaxadamente. Por quê? Porque requer esforço. Orar requer esforço, seguir a Cristo, andar por onde Cristo andou, requer esforço, porque o caminho a qual nós trilhamos não é fácil. Então veja, eis que no mar se levantou uma grande tempestade que cobriu o barco pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Imagine aí, qual é o homem, é o ser humano,
que está no meio do mar e o vento se levanta, a tempestade se levanta e está dormindo. Quem é de nós que vai ficar tranquilo no meio de uma tempestade? Ninguém. Mas o Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus, Cristo Jesus, aquele que criou os céus e a terra, o poderoso, majestoso, Pai da eternidade, o Cristo Jesus a qual nós servimos, nenhum vento é maior do que Ele, nenhuma tempestade é maior do que Ele. Jesus está dizendo, pode estar tudo dando errado aí fora, mas eu nem me preocupo, por quê? Porque eu sou maior do que a tempestade, eu sou maior do que o problema, eu sou maior do que tudo aí fora. E ele estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Eu vou colocar dois tipos de pessoas. Existe a primeira pessoa, que é aquela pessoa que quando passa pela prova, é aquela pessoa que quando entra no deserto, entra no mar, e levanta-se um gigante, levanta-se alguma coisa contrária, ela pula do barco, desiste, retrocede, para a caminhada, se desvia, porque não aguentou. Mas existe aqueles crentes, que está dando tudo errado, que está dando problema na porta, que às vezes não tem saúde, está doente, mas está dizendo glória a Deus e aleluia, eu não abro mão de Cristo por nada. Existe aqueles crentes que não estão mais andando, estão se rastejando, estão feridos emocionalmente, no sentimento, feridos com doença, com problemas, mas estão dizendo, eu não abro mão de Cristo, eu não abro mão de Jesus. Às vezes a nossa fé está pequenininha, que nem um dos discípulos, mas ele lembra que tem um que está na popa do barco, dormindo tranquilamente, e ele diz, Senhor, me socorre, Senhor, socorre a minha vida, Senhor, me protege, Senhor, me guarda, Senhor, me livra, eu não quero desistir, eu não quero pular do barco, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem aqueles que, mesmo doentes, mesmo feridos, mesmo machucados, não desiste e sabe para onde vão, sabe aonde estão. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, que a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo chama as nossas tribulações que nós passamos aqui na terra de leve e momentânea. Jesus disse que vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Paulo termina a frase dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de muita glória lá no céu. Versículo 26 diz o seguinte, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu o vento, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus se levantou. Quando a gente está passando por problemas, situações ruins, e quando a gente clama a Deus, Ele ouve lá do céu. Porque o guarda de Israel nem dorme nem tosqueneja, Ele sempre está com você. Versículo 27 ele diz, e aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é este homem? É o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Ele é a estrela da manhã, o sol da justiça, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é o nosso advogado fiel junto ao Pai, Ele é o pão da vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a porta das ovelhas, Ele é aquele a quem tu necessita. Tu não precisa de homem, tu não precisa de ninguém, tu só precisa de Cristo, que Cristo basta na tua vida. Não te preocupas com os vendavais, não te preocupa com a tempestade, não tem problema se teu barco é pequeno, o mar é grande, mas tem um Deus grandão que está dentro da tua casa, na tua família. Ele é que sustenta a tua casa não vai cair, o teu casamento não vai cair, teus filhos
caminhos não vai cair, porque quem sustenta é Deus, quem guarda é Deus, quem protege é Deus, quem te livra é Deus. Você está escondido no esconderijo secreto do Senhor. Apenas confie, entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confie nele, entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Meu pastor.